Vamos abrir a palavra de Deus para Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1 e 7. Temos partido desse versículo para tratarmos do temor a Deus. E precisamos de conhecimento a respeito de Deus, né? Existem coisas seculares das quais nós precisamos reconhecer nossa ignorância. Eu, por exemplo, irmãos, eu não entendo nada de futebol. Nada. Se perguntar alguma coisa de mim, não entendo absolutamente nada. E hoje eu ouvi uma notícia interessante. Porque eu costumo levantar cedo, então eu coloco pela internet, tem o rádio, né? E eu gosto de ouvir as notícias, né? Primeiras notícias da manhã. Cada cidade, região, estado tem uma rádio que lê as notícias, né? Só lê. E dentro de uma notícia veio a notícia de um garoto de 10 anos que recebeu uma bolsa de estudos para ir para a Itália. 10 anos para ir para a Itália. E ali, não lembro o nome da não é empresa, né? Do time lá que ele foi jogar, porque tinha uma escola e então viram que ele tinha uma capacidade de se juntar ali aqui, né? Então os pais também estavam recebendo o incentivo deles, porque é tudo muito, né, bem estruturado, mas a capacidade que eles viram naquele jovenzinho foi a capacidade de trabalhar em grupo, não só individualmente, porque muitas vezes, isso eu achei interessante, né? Muitas vezes a gente acaba pensando que dentro de uma empresa, dentro de uma atividade, dentro de uma faculdade, dentro de qualquer coisa que a gente faça, se destaca o individual. E hoje se valoriza muito esse conhecimento de saber lidar, de compor, como eles dizem, né? Compor o time e ser alguém que sabe atuar em conjunto. Essa individualidade, ela acaba sendo reduzida para uma visão mais geral, né? As pessoas veem já uma estrutura diferente e por isso aquele jovenzinho estava se juntando ali. Achei interessante ele falando também, né? Que ele agradecia muito aos pais que estavam incentivando ele e ensinando sempre ele. Conhecimento, irmãos. Existem áreas que nós precisamos de conhecimento. Ninguém sabe de tudo, de todas as coisas. E nós precisamos de conhecimento de Deus. Por isso a Bíblia diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos temer a Deus. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, em qualquer atividade que nós venhamos a fazer, se nós desprezarmos a instrução, nós não temos como progredir. Na verdade, nós não vamos compor um time, né? Nós não vamos compor um time. E assim é na nossa vida espiritual em relação à comunhão com a igreja. Nós somos uma família, né? Posso dizer assim. Nós precisamos entender que o que é muito importante diante de Deus é essa nossa comunhão. Como nós lemos em Filipenses, né? Nós tememos a Deus, mas nós não nos consideramos superiores uns aos outros. E por isso nós vamos hoje continuar falando de como Deus estabelece esse temor em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos, nos abençoa com um conhecimento divino pelo Espírito Santo, do teu caráter, do teu amor, para que juntos, ó Deus, estejamos avessos ao que é normal hoje no mundo, ao orgulho, avessos, ó Deus, ao egocentrismo, ao amor a si mesmo, como os homens têm pregado, mas que nós possamos crescer em comunhão, servindo ao Senhor e servindo uns aos outros,
para a tua honra e glória, Deus. Nos dê esse conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Então, o objetivo, irmãos, é compreendermos que a Bíblia, ela trata do temor a Deus predominantemente. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos desejar temer a Deus. E nós já vimos que não há temor a Deus em nós se nós não entendermos o caráter de Deus da forma correta. Nós vimos também, em segundo lugar, que nós precisamos dessa sensação constante de que nós estamos diante de Deus. Nós fazemos, nós agimos, nós vivemos diante de Deus. E um terceiro ingrediente do temor a Deus, né? Nós precisamos ter essa responsabilidade de servir. Né? Nós precisamos dessa constante sensação de que nós somos responsáveis por servir. Né? Nas empresas, eu trouxe um exemplo, mas nas empresas diz assim, né? Vestir a camisa da empresa. Né? Então, se você está trabalhando, isso é muito importante nas empresas hoje. Né? Você ser parte de algo, dos seus valores. Quando você entra, eu tenho esse hábito, né? Eu entro numa empresa, primeira coisa que eu procuro, o irmão sabe disso, né? Tem lá missões e valores, né? Tem que ter a missão, tem que ter os valores lá na empresa. Então é estranho você chegar num local e aí você olha assim, cadê as missões? Cadê os valores aqui? As escolas têm isso, faculdades têm que ter missão e valores. Você tem que conhecer isso para que você entenda que é parte daquilo. E a Bíblia é assim, ela nos mostra que o temor a Deus, ela nos traz missão, ela nos traz valores. E o que vimos também, que se não há temor a Deus, não existe verdadeiro cristianismo. Eu não temo a Deus, eu faço o que eu quero. Então não é verdadeiro cristianismo. E o apóstolo Paulo diz a respeito dos judeus, né, que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Então, eu não quero conhecer Deus, quero sentir Deus, não quero entender sua vontade. Em nosso último estudo, nós começamos a ver como o temor a Deus é transmitido e vimos que Filipenses diz, né, Deus é em nós tanto querer como o efetuar. Nós tratamos, inclusive, abrimos um parênteses para falar da consciência, vimos Jeremias, capítulo 31, dessa relação de Deus, olha, esse povo é meu. E eu estabelecerei com eles uma aliança eterna, e cada um não vai perguntar ao outro, porque cada um vai entender, vai me compreender, ou seja, vão compor um time, uma família, terão laços de comunhão. E isso nos leva, irmãos, à prática. A vida de obediência é uma vida prática. É um conhecimento experimental. É um conhecimento que nós experimentamos a prática na vida. Nós queremos agir conforme Deus nos ordena. E nós enfatizamos também que isso começa com a bênção do perdão. Somente quem recebeu o perdão, irmãos, o perdão de Deus, tem implantado no coração essa sensação do temor a Deus, esse conhecimento. E nós vimos que o perdão só ocorre mediante o arrependimento. Né? A efetivação do perdão ela vem pelo que a Bíblia chama de metanoia. Né? Metanoia é arrependimento, traduzido, é uma mudança real. Né? Envolve a consciência do erro, da sua natureza, dos pecados, da omissão, o arrependimento diante de Deus, da conversão. Então, hoje, nós vamos olhar rapidamente para o Salmo 130. Não quero adiantar, porque nós estamos estudando os Salmos, né? Voltaremos, com a graça de Deus, a estudar Salmos, mas nós vamos olhar nesse aspecto, não do que nós temos estudado, da forma como nós temos estudado os Salmos, né? Tratado historicamente, mas vendo aqui como isso se aplica ao temor a Deus. O Salmo 130 fala dessa esperança do perdão, né? Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Então, somente quem entende o seu pecado vai clamar a Deus.
Senhor, escuta a minha voz, sejam teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Então, é necessário entender que Deus é santo, que Deus é luz, que Deus não tem mácula, que não, Deus não erra, Deus é justo, Deus é bom. E quando eu compreendo o que Deus é, eu compreendo o que eu sou. Eu entendo que eu sou limitado. Eu entendo que eu careço da ação dele. E nós precisamos lembrar que no momento em que nós nos vimos diante de Deus, nós assumimos a responsabilidade. Eu volto à imagem, nossa imagem mental, né? Aquela cena de Adão. E essa atitude ateísta dele. Ele ouviu Deus, ele sabia que Deus estava ali, Deus estava procurando, mas ele fugiu de Deus e se escondeu. Como se ele tivesse a capacidade de mudar a realidade. Foi uma atitude ateísta. Eu não quero a responsabilidade. E ele não assume a responsabilidade. Ele vai sempre se desculpando. E isso, irmãos, isso é terrível no ser humano. Nunca estar errado, né? Hoje vi essa mensagem que nós vivemos essa epidemia, né? De pessoas que nunca estão erradas, sempre estão certas, não aceitam correção. E quando você vai corrigir, ela sempre vem, ah, você não me ama, ou você está contra mim, ou se coloca numa posição, né, de vítima, e não consegue enxergar a realidade. Não consegue ver que os seus erros são derivados da sua própria natureza e comportamento. É o contrário que nós devemos fazer, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, é o contrário do que existe aqui, ó. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, e nós temos falado desses dias trabalhosos, né? Sabe, 2 Timóteo 3:1, sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis. Tá difícil, irmãos, lidar com o ser humano. Os pais, dificuldade de lidar com os filhos. Né? Os filhos crentes, dificuldade de lidar com os pais. Professores, dificuldade de lidar com os alunos. Líderes, chefes, gerentes, dificuldade de lidar com os trabalhadores. Dias difíceis. Primeira característica, porque haverá homens amantes de si mesmos. Esse amante de si mesmo, cheio de autoestima, orgulhoso. Hoje existe essa palavra, né? Narcisista. A pessoa narcisista nunca está errada. Sempre o erro é do outro. Ah, eu sou melhor que você. Eu tenho a capacidade de fazer e você não. Irmãos, isso não funciona em lugar nenhum. Não funciona no trabalho, não funciona num clube de futebol, que eu não entendo nada, mas todos dizem que isso não funciona. Eu sou, né, o bom, eu sou o melhor de todos. Todos daqui devem se submeter à minha capacidade. Isso não funciona, irmão, isso não funciona na igreja. Isso não funciona diante de Deus. Nós devemos ter uma atitude contrária a isso. O amante de si mesmo, ele caminha para a destruição não aceitando a realidade que está ao redor dele. Ele vai se envolvendo cada vez mais com esse orgulho, basta olhar para Lúcifer. A loucura de Satanás é imaginar que ele vai vencer, irmãos. É achar que vai dar certo. E isso é copiado na realidade do ser humano. Você pode ver essas pessoas que se envolvem com tráfico de drogas, prostituição, venda. Hoje virou uma moda terrível, irmãos, de jovens que acabam se envolvendo em vendas da sua própria intimidade. É terrível, não é natural. E essas pessoas acabam cometendo suicídio, uso de drogas. Não dá certo. Mas o homem orgulhoso, a pessoa orgulhosa, ela acha que não, que os outros não deu certo. Eu sou mais esperto que todo mundo, vai dar certo. Não vai, irmãos.
vai para o desastre e vai para uma derrota que a Bíblia já disse, eles estão vencidos, eles não serão vencidos, eles estão vencidos. Diante da santidade de Deus, irmãos, eles estão já derrotados. E quando nós entendemos isso, nós vamos procurar servir a Deus com alegria. Sem a alegria, você não pode andar diante de Deus. Sem a alegria. O perdão de Deus, ele garante esse temor. Por quê? Porque a manifestação mais plena, mais intensa, mais gloriosa dos atributos de Deus, irmãos, para nós, que nos alcança, é o perdão. Por isso que Salmo 130 fala assim, ó: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Se Deus olhar para o pecado do homem, ninguém subsiste, irmãos. Ninguém, porque ele é santo. Mas o versículo 4 nos traz esta realidade do perdão. Mas contigo está o perdão. Para quê, irmãos? Para que sejas temido. Nós temos vivido uma epidemia aí também da moda dos asiáticos, né, irmãos? Asiáticos para tudo que é lado. Novelas asiáticas, filmes asiáticos. Os asiáticos têm um pensamento, e por isso que certas filosofias humanistas combinam com eles as abraçaram, porque eles entendem que nós somos apenas uma célula de um organismo vivo. O universo está vivo. O universo todo é como se fosse um grande organismo. Nós somos apenas pequenas células desse. Então, tem células que são danosas a esse universo. Então, essas células precisam morrer, viu? Certas atitudes precisam ser retiradas. Então, certos seres humanos são considerados como células cancerígenas. E por isso que eles não têm dificuldade de corromper e assassinar pessoas. Isso não é a sabedoria de Deus, irmãos, porque a sabedoria de Deus colocou o homem como a coroa da criação. Nós temos alma, nós temos corpo, nós temos isso. Você tem inteligência. Usa a sua inteligência. E é algo terrível que nós temos visto. As pessoas têm abandonado a razão, irmãos. Elas têm se tornado irracionais por vontade própria, crido em mentiras. Eu vinha conversando com a irmã Eunice sobre várias pessoas, né, que dizem que são animais. São animais. E aí uma se fantasiou de cachorro, né? E foi para frente de uma loja, ali tinha outro cachorro que avançou nela e mordeu. E, meus irmãos, que absurdo esse tempo em que nós vivemos. Às vezes é difícil até para você conversar com a pessoa, ela não aceita, não tem razão de ser aquilo que ela está afirmando, mas ela não aceita, irmãos, ela não consegue raciocinar. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é a demonstração da santidade de Deus. E ele demonstrou essa santidade, essa sabedoria, sabe onde? No Calvário. Deus é tão santo e é tão amoroso que ele sacrificou o seu próprio filho para nos salvar. Deus precisou lançar sobre seu filho amado aquilo que era devido a nós, a ira do pecado, a ira justa de Deus contra a desobediência. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então, rejeitar Jesus é rejeitar a sabedoria de Deus. Ver Jesus apenas como um sábio, um filósofo, e não vê-lo como Deus em carne, é blasfemar desse amor. É pisar o sangue do Filho de Deus. Colossenses, capítulo 2, vamos até o Novo Testamento. Colossenses, capítulo 2, veja
comigo, versículos 13 ao 15, Colossenses, capítulo 2, 13 ao 15. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Efésios capítulo 1 e o versículo 20 ao 23, Efésios capítulo 1, volta um pouquinho, né? Antes de Filipenses. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23, nos diz que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E como Deus, então, demonstrou esse amor? Em Cristo, irmãos. É em Cristo que ele demonstrou seu amor por nós. E sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. O arrependimento, o crer, precisa de uma entrega. Sabe por quê, irmãos? Essa é a segunda razão pela qual nós precisamos compreender a eficácia do perdão. Porque nós temos medo. As pessoas, elas fazem de tudo para imaginar na sua loucura que não existe Deus, porque elas têm medo. Elas têm pavor, elas têm terror. Terror da morte. Um dos maiores blasfemos contra não somente um, né? Muitos que eram considerados, né, homens inteligentíssimos blasfemavam. Voltaire, né? Voltaire blasfemava de Deus, e outros tantos como ele, na hora da morte morriam gritando, ele morreu pedindo luz. Tragam luz, está escuro. Tragam luz, morrendo de medo, terrificado, porque ele estava indo para a eternidade. E a razão, irmãos, é que o perdão, ele desfaz o medo. O perdão nos dá paz de Deus. Filipenses, capítulo 2, veja comigo, Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículos 6, Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vá até o capítulo 4 e o versículo 7. Capítulo 4 de Filipenses, o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A insensatez aqui das religiões é despeito, porque os méritos são de Cristo. As religiões, elas crescem pelo medo, pelo temor. Você precisa obedecer, senão você pode perder a sua salvação. Toda religião, irmãos, é cheia de insegurança, de dúvidas. Quanto mais rica, mais poderosa é uma religião, mais temor é implementado no coração das pessoas. Eu conheço uma seita, porque é uma seita, né, que os homens têm medo de usar barba. Não pode usar barba.
É pecado usar barba. Pode perder a salvação se usar barba. É loucura, irmãos. É basear algo que é muito sério. A realidade da eternidade é muito séria para se basear em algo tão falso assim. Mantenham essas pessoas na dúvida, mantenham essas pessoas na incerteza. Existe uma outra seita que fala de um juízo investigativo, que não existe na Bíblia. O juízo investigativo é Jesus está fazendo um juízo no céu para saber se eu estou ou não guardando a lei mosaica. Se esse mês que passou eu guardei, então eu estou passando no juízo, mas no mês que vem, se eu não obedecer, então eu estou reprovado, eu perco a salvação. Isso mantém as pessoas debaixo de um jugo, de uma ameaça constante de deveres, terrores, que vão fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais submissas a certas irracionalidades. O maior medo do ser humano, irmãos, o apavora, é estar errado. Ter medo de estar errado. E nada disso é religião bíblica. Nada disso, irmãos, é algo que vem do verdadeiro Deus. É paganismo. O perdão, ele nos traz paz porque nós reconhecemos que nós estamos sempre errados diante de Deus. E Ele sempre está certo. E Ele nos guarda não porque nós somos bons. Ele nos guarda não porque nós temos pecado. Ele nos guarda não porque nós somos melhores uns do que os outros. Né? Existem seitas, eu já convivi com uma, que as pessoas elas lutavam ali dentro, uma tinha que ser melhor, um era mais santo do que o outro, então as outras se recolhiam. Irmãos, isso é falso. A religião falsa, irmãos, se encontra muito hoje em dia, não em Jesus, né? Existe a salvação, mas o andar não é tranquilo diante de Deus, porque o perdão não foi completo. São falsos cristãos. Você precisa complementar a sua salvação. Jesus Cristo fez tudo. O perdão, ele é pleno. O terror da lei de Deus, da condenação, não nos persegue mais, porque tudo foi cravado na cruz. Tudo foi colocado em Jesus. E nós podemos chamar a Deus de Pai. Jesus é o nosso advogado. Ele não está no céu. A Bíblia não diz que ele está lá, não é, fazendo um juízo investigativo. A Bíblia nos coloca diante da imagem de Cristo sendo nosso advogado diante de Deus. Porque nós continuamos pecando. Nós nos sentimos pecadores. Isso é real, irmãos. Mas nós temos paz pelo Espírito Santo de Deus. Porque toda a grandeza da glória de Deus vem do seu perdão. Jesus ele colocou de uma forma muito simples. Aquele que muito amou é porque foi muito perdoado. Nós entendemos isso? Quanto mais a pessoa entende que ela foi perdoada por Jesus e que ela não merece, mais ela vai amar a Deus. Mas aquele que acha que não, Deus perdoou só um pouquinho, não vai amar a Deus. Ela não vai sentir a alegria de servir a Deus. Ela não vai mergulhar, como a gente diz, né? Mergulhar na profissão de fé. O serviço pelo sangue de Cristo que foi derramado. Eu creio que uma das perguntas que os pais devem se fazer, eu acho interessante, né? Devem se fazer. Nós, essa semana, uma pessoa falando sobre as fases, né? Quando os filhos dependem dos pais, depois os filhos vão depender mais, depois os pais vão depender dos filhos. E aí eles colocaram a pessoa colocou uma imagem de viagem de carro, né? Achei interessante. Primeiro o pai está ali, né? Ele sabe para onde ele vai. Depois os filhos estão sentados atrás. Depois os filhos vão sentar no banco, né? Do passageiro e vão dar palpites. Depois há uma inversão, né? Os filhos vão para a direção e o pai que vai dar o palpite, né? Vai ser o palpiteiro.
Depois do pai vai para trás. E só vai ser buscado se for um step, numa hora, né? É a natureza da vida. Mas a pergunta que nós pais devemos nos fazer: como os filhos vão lembrar de nós? Como os filhos vão lembrar de nós? Eu tenho feito essa pergunta, porque eu já vi pais morrerem e os filhos falando: meu pai servia a Deus, meu pai acreditava em Deus, meu pai amava a Deus. Como eu já vi filhos dizendo: meu pai vivia na igreja, mas não era nada daquilo. Meu pai, ele era muito religioso, mas fazia cada coisa errada. Como os nossos filhos vão lembrar de nós? O que eles dirão a respeito de nós? Da nossa fé, da nossa entrega, do nosso comissionamento de fé, como nós amamos a Deus. O meu pai, minha mãe amava a Deus. Eles se entregavam ao serviço de Deus. Era uma fé inabalável. Eu tenho visto muito isso, irmãos. Eu espero que um dia, né, se Deus não enviar Jesus Cristo antes de nós partirmos, que eu possa deixar isso. É a nossa vontade como pais. Esses foram meus pais, serviram a Deus. Deus nos conhece, irmãos, desde o princípio. E tudo que nós precisamos descobrir está na Bíblia. Perdão, salvação, a vida eterna que Deus nos deu. Se nós entendemos isso, nós tememos a Deus. E é uma graça maravilhosa. A graça maravilhosa de Deus. Eu, irmãos, miserável pecador, eu nunca, jamais vou merecer o perdão de Deus. Quem mereceu o perdão de Deus por mim foi Jesus. Alguém da minha família chegou e disse: você acha que você é mais importante, que é melhor? Não, eu sou pior. Mas Jesus Cristo me resgatou. Porque com Deus está o perdão. Se você entende isso, você temerá a Deus. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos pelo perdão que nos alcançou. Nosso maior tesouro, ó Deus, é a comunhão que temos contigo, a bênção de sermos chamados de teus filhos, a vida eterna para te servir um dia em perfeição. E queremos deixar esse tesouro gravado na mente e no coração dos nossos filhos. Que não fomos omissos ou rebeldes, ou que não usamos de desculpas para não te obedecer, mas que mesmo diante de todas as dificuldades e imperfeições, possamos, ó Deus, deixar esse registro de fé e obediência. Nós pedimos isso porque o mundo precisa do testemunho que nós precisamos dar. Ajuda-nos porque somos imperfeitos, falhos, mas mantém essa alegria nos nossos corações de podermos te servir apesar de todas as dificuldades. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia daqueles que estão em mentira, acreditando, a Deus, nas irrealidades. Tem misericórdia salvando almas das trevas, da escuridão, do pecado e da condenação eterna. E nos guardando para ti mesmo, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.